Tartarugas Marinhas, Parte 2. Segredos e desafios da sobrevivência. No vídeo anterior, você conheceu as espécies de tartarugas marinhas e descobriu que elas são verdadeiras sobreviventes da era dos dinossauros. Mas o que será que acontece depois que os filhotes nascem? Como elas conseguem atravessar oceanos, se orientar e sobreviver em um mar cada vez mais perigoso? Hoje, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse mistério. O nascimento é uma guerra. Você pode até achar que o maior desafio de uma tartaruga marinha é sobreviver no fundo do oceano, mas a verdade é que o primeiro campo de batalha começa ainda na areia. Tudo começa com a mãe, uma gigante silenciosa, cavando um buraco profundo na areia durante a noite. Ali, ela deposita em média de 100 a 120 ovos, cobre tudo com areia e desaparece no escuro. Ela nunca mais verá seus filhotes. A partir daí, a sobrevivência é por conta deles. Durante 50 a 60 dias, os ovos ficam enterrados, aquecidos pela areia. E aqui já começa uma curiosidade. A temperatura da areia define o sexo dos filhotes. Areia mais quente, mais fêmeas. Areia mais fria, mais machos. A natureza literalmente molda o futuro da espécie antes mesmo do nascimento. Mas e quando a hora chega? Não é um nascimento fofo e pacífico como se imagina. É uma emergência coletiva, uma verdadeira operação de fuga. Em plena madrugada, centenas de filhotes rompem as cascas ao mesmo tempo e instintivamente correm para escavar para cima, lutando contra a areia compacta. Quando finalmente emergem da superfície, vem a primeira visão de mundo. Um campo aberto, escuro e traiçoeiro. Guiadas pela luz da lua refletida no mar, elas correm freneticamente em direção às ondas. Mas esse trajeto de poucos metros pode ser mortal. Caranguejos estão à espreita. Aves noturnas mergulham do céu como mísseis. Até as formigas e mamíferos pequenos atacam em massa. E como se não bastasse, em muitas praias urbanizadas, as luzes artificiais confundem os filhotes, que acabam indo para o lado oposto ao mar, condenados a morrer de exaustão ou esmagados. A natureza tem a sua lógica cruel. Quanto mais filhotes nascem ao mesmo tempo, maiores as chances de alguns escaparem vivos. É a estratégia do número. Se um predador pegar 10, 90 podem sobreviver. Mas mesmo assim, as estatísticas são brutais. Apenas 1 em cada 1000 filhotes conseguirá chegar à vida adulta. A maioria nunca verá o oceano profundo. Nunca cruzará correntes marinhas. Nunca voltará à mesma praia para desovar. E é por isso que quando você vê uma tartaruga adulta nadando com calma pelos mares, lembre-se, você está diante de uma sobrevivente de guerra. Você já pensou como é que uma tartaruga marinha sabe exatamente para onde ir, mesmo depois de passar anos nadando pelos oceanos? Tipo assim, ela nasce numa praia, viaja o mundo inteiro nadando, e depois de 10, 20, até 30 anos, ela consegue voltar exatamente para a mesma praia que nasceu. Como é que pode isso? Parece mágica, né? Mas não é. As tartarugas têm uma coisa chamada magnetorrecepção. Calma, esse é um nome grandão, mas eu vou te explicar como se fosse um superpoder. Imagina que a Terra inteira tem uma energia invisível ao redor dela. A gente chama isso de campo eletromagnético. É tipo uma força invisível que funciona como um mapa do planeta. Cada lugar do mundo tem um cheirinho magnético diferente, como se fosse um cheiro especial que só aquele lugar tem. Mas em vez de sentir com o nariz, as tartarugas sentem com o cérebro e com o corpo. Quando a tartaruguinha nasce na praia, ela grava esse cheiro magnético na memória. É como se tirasse uma foto do mapa invisível naquele ponto. E aí ela vai embora. Nada, por anos e anos, cruzando oceanos gigantes. E depois de muito tempo, quando ela quer colocar os seus próprios ovos, o corpo dela se lembra daquele mapa magnético de onde ela nasceu. Então, ela vai seguindo essa energia invisível como se ela tivesse um GPS interno, tipo um Waze da natureza. Só que sem precisar de internet, nem bateria e nem 5G. Funciona dentro do corpo dela. E é por isso que elas conseguem voltar com tanta precisão. Elas não enxergam placas, não seguem trilhas, nem usam celulares. Elas sentem o planeta. Impressionante, né? A tartaruga não é só um animal bonitinho. Ela é uma navegadora profissional dos mares, usando um superpoder que até hoje os cientistas estão tentando entender melhor. Amor à moda antiga.
Como funciona o namoro das tartarugas marinhas? As tartarugas marinhas são criaturas bem solitárias. Durante a maior parte da vida, elas vivem sozinhas, nadando pelo oceano, sem formar casal fixo, sem grupo, sem rebanho. Elas só se encontram mesmo na época do acasalamento, e aí começa o ritual. Mas não vá pensando que é amor de cinema. Não existe namoro demorado, jantar à luz da lua ou buquê de algas. A coisa é prática. Quando a época da reprodução chega, geralmente uma vez por ano ou a cada 2 anos, as tartarugas voltam para as áreas onde costumam acasalar, normalmente próximo das praias onde nasceram. Os machos ficam no mar esperando, e as fêmeas chegam, vindas de longas viagens. O macho percebe a fêmea pela visão e pelo cheiro na água, e aí começa o flerte marinho. Ele se aproxima, nada ao redor dela, às vezes até morde uma nadadeira ou a carapaça da fêmea para mostrar seu interesse, chamar sua atenção. Não parece ser romântico, mas funciona no mundo delas. Se a fêmea aceita, eles acasalam no mar mesmo e o macho vai embora. Sim, cada um segue seu caminho. As fêmeas podem acasalar com mais de um macho na mesma temporada, e isso é estratégico. Quando ela for botar os ovos, pode usar o esperma de mais de um macho para fertilizá-los. Ou seja, os filhotes de uma mesma ninhada podem ter pais diferentes. Depois do acasalamento, a fêmea armazena o esperma por semanas. Aí, escolhe o momento certo para subir à praia de noite, cavar o ninho e colocar seus ovos. Faz isso sozinha, sem ajuda de ninguém. E o macho? Ele nunca mais vai ver os filhotes. Nem a fêmea, para falar a verdade. É cada um por si no seu próprio oceano. No fundo, a reprodução das tartarugas é uma dança rápida, silenciosa e solitária, mas absolutamente sincronizada com os ritmos da natureza. Atletas dos mares. Como uma tartaruga marinha nada do Canadá até a África, as tartarugas marinhas são verdadeiras maratonistas dos oceanos. Elas nascem em uma praia, pesando poucos gramas, já enfrentando predadores, ondas e obstáculos. E se sobrevivem na infância, começam uma jornada que parece impossível: viajar ao redor do mundo. Sim, elas nadam milhares de quilômetros por ano cruzando continentes. A tartaruga de couro, por exemplo, é campeã de distância. Já foram registradas nadando mais de 10 mil quilômetros indo do Canadá até as praias da África. Mas por que elas fazem isso? A resposta é simples: comida e temperatura. As tartarugas precisam de áreas com alimentos em abundância, como águas ricas em águas-vivas ou algas. E elas também seguem as correntes marítimas, que funcionam como verdadeiras estradas naturais. Elas aproveitam essas correntes para se mover com menos esforço, gastando menos energia. E aí vem a parte mais incrível. Depois de décadas viajando, elas voltam exatamente à praia onde nasceram para botar seus ovos. Mas por que não escolhem outro lugar? Porque o corpo delas reconhece o campo magnético da Terra como se fosse uma assinatura invisível do local de nascimento. Aquilo está gravado no cérebro desde o dia que nasceram. É como se a praia onde nasceram fosse o lar, o único lugar seguro para deixar a próxima geração. Agora, você deve estar se perguntando: como o corpo delas aguenta tanto esforço? Simples. As tartarugas são resistentes porque evoluíram dessa maneira. O coração delas bate devagar, o metabolismo é econômico e elas conseguem ficar muito tempo sem comer. Inclusive, mergulhar por horas sem subir para respirar. É como se o corpo tivesse sido feito para aguentar uma vida de resistência, como um carro projetado para rodar o planeta. Elas não fazem musculação, não tomam whey protein, mas treinam todos os dias, nadando sem parar. A academia da tartaruga é o próprio oceano. Superpoderes no fundo do mar. Como são os sentidos das tartarugas marinhas? Você já imaginou como seria ver o mundo com os olhos de uma tartaruga marinha? Pois é, elas têm sentidos bem diferentes dos nossos, e cada um é adaptado para funcionar melhor dentro d'água. Vamos por partes. Visão. Fora da água, as tartarugas não enxergam muito bem. É como se a imagem ficasse meio embaçada, como quando você abre os olhos embaixo da piscina. Mas, debaixo d'água, o jogo vira. Elas têm uma visão super afiada, especialmente para cores frias, como azul, verde. Isso ajuda a identificar plantas marinhas, águas-vivas e predadores. É como se os olhos delas fossem óculos de mergulhos com lente azulada, ajustadas para o mundo subaquático. Já os nossos olhos são feitos para o ar. Se a gente mergulha sem óculos, tudo vira um borrão. Para elas é o contrário. Olfato.
Agora vem uma coisa que muita gente acha estranha. Tartaruga sente cheiro debaixo d'água? Mas como? É que o nariz delas consegue captar moléculas químicas que estão dissolvidas na água. Funciona assim. Imagina que a água carrega cheirinhos invisíveis, como se fossem partículas flutuando. A tartaruga respira e esses cheiros entram pelas narinas, mesmo dentro d'água. É como se ela tivesse um focinho de tubarão, mas mais sutil. Esse olfato ajuda a encontrar comida e também reconhecer o cheiro da praia onde nasceu. Audição. O ouvido das tartarugas também é diferente. Elas não têm orelha por fora, como a gente, mas têm uma membrana especial que capta vibrações na água. E olha que interessante, o som viaja mais rápido e mais longe na água do que no ar. Então, mesmo se alguém ou algo estiver a quilômetros de distância, a tartaruga pode sentir a vibração chegando. Ela percebe embarcações, ondas gigantes ou até mesmo outro animal se aproximando. É como se a água fosse um alto-falante gigante e o ouvido dela fosse um sensor de terremoto submarino. Tato. Agora vamos falar do tato, ou seja, a sensação de tocar e sentir. As nadadeiras, ou patinhas, das tartarugas têm terminações nervosas e são bem sensíveis. Elas sentem a textura da areia, o movimento da água e até toques leves. E o casco, muita gente acha que ele é como se fosse um escudo duro e insensível, mas não é bem assim. O casco da tartaruga faz parte do corpo dela, tem nervos por dentro. Se você apertar ou machucar o casco, ela sente dor sim. Claro que não é como encostar no braço, mas ela percebe. Dá pra dizer que é tipo a unha da gente. Se bater forte, dói, né? Todos esses sentidos, juntos, fazem dela um animal incrivelmente adaptado aos oceanos. Ela vê, sente, ouve e cheira de um jeito que funciona perfeitamente debaixo d'água. É como se a tartaruga tivesse um kit de superpoderes marinhos, desenhado pela natureza ao longo de milhões de anos. E sabe qual é o maior sentido de todos? O instinto. A tartaruga não vai para a escola, não faz curso, não lê mapa, mas ela sabe o que fazer, para onde ir e como sobreviver mesmo sozinha. Impressionante, né? O papel ecológico das tartarugas. Sem tartarugas, o oceano adoece. As tartarugas marinhas não são só lindas e curiosas. Elas são peças-chave no equilíbrio do oceano. Guardam funções vitais que muitas vezes passam despercebidas, e sem elas, o mar literalmente perde o fôlego. A tartaruga verde, por exemplo, é uma jardineira do oceano. Ela se alimenta de algas e capim marinho, impedindo que eles cresçam demais e cubram os recifes de coral. Sem essa poda natural, os recifes sufocam, a luz do sol não chega no fundo e uma cidade inteira de vida submarina começa a morrer. Já a tartaruga de couro tem um gosto bem peculiar. Ela ama águas vivas, e isso é essencial. Sem essa predadora natural, as águas-vivas se multiplicam descontroladamente. E qual seria o problema disso? As águas-vivas devoram cardumes de peixes pequenos, base da alimentação de várias espécies, inclusive daquelas que a gente pesca para comer. Sem essa tartaruga, o desequilíbrio é imediato. Menos peixes, mais águas-vivas. E um oceano doente. A tartaruga oliva e a tartaruga comum, por exemplo, são recicladoras do oceano. Elas comem de tudo: moluscos, crustáceos, peixes mortos, corais moles, algas, funcionam como faxineiras do fundo do mar, limpando a matéria orgânica e acelerando o ciclo natural da vida e da morte. E o casco delas é um laboratório flutuante. Nele vivem microalgas, cracas e até bactérias com propriedades antibióticas, que podem ajudar no futuro a combater infecções humanas. Esses micro-organismos também funcionam como bioindicadores. Se eles estão saudáveis, o mar também está. Não existe apenas uma única tartaruga marinha. São 7 espécies do mundo, e pelo menos 5 delas nadam nas águas do Brasil. E cada uma tem uma função específica. E tem mais. Quando as tartarugas fazem cocô, elas liberam nutrientes poderosos, como nitrogênio, fósforo, e esse adubo marinho alimenta o fitoplâncton, que alimenta o zooplâncton, que alimenta os peixinhos, que alimentam os peixes grandes. Ou seja, o cocô da tartaruga move a cadeia alimentar. Ou seja, o cocô da tartaruga move a cadeia alimentar. Na praia, quando desovam, os ovos que não vingam viram alimentos para as aves.
aves, caranguejos e outros bichos costeiros. Mesmo na morte, elas continuam criando vida. As tartarugas são engenheiras invisíveis do oceano. Sem elas, o mar perde o ritmo, adoece, e isso afeta toda a vida no planeta. E as tartarugas são úteis aos humanos? Sim, vivas. Antigamente, elas eram caçadas por causa da carne, do casco, dos ovos. Mas hoje, a ciência entende. O verdadeiro valor da tartaruga é nadando livre. Elas ajudam na pesca, regulam populações de outras espécies e mantêm o oceano em equilíbrio. Sem elas, perdemos biodiversidade, alimento e renda. Tubarões. Predadores ou parceiros? A realidade selvagem das tartarugas no oceano. Quem são os predadores naturais das tartarugas marinhas adultas? Número 1. Tubarão-tigre. É o maior predador de tartarugas adultas. Ele tem mandíbulas poderosas e dentes serrilhados que podem quebrar até cascos espessos. Técnica de caça. Ataca de surpresa, por baixo, mirando nas nadadeiras, ou tenta virar a tartaruga de barriga para cima, onde o casco é mais frágil. Taxa de sucesso nos ataques. Depende da espécie da tartaruga, mas estudos estimam que 30 a 50% dos ataques de tubarão-tigre a tartarugas terminam em predação. Número 2. Orcas. Não são predadoras frequentes de tartarugas, mas há registros em algumas regiões, como ilhas tropicais ou em épocas de menos presas. Técnicas. Orcas podem usar suas mandíbulas para agarrar ou até mesmo arremessar a tartaruga contra superfícies para elas quebrarem o casco. Casos observados? Poucos, mas documentados, especialmente em ambientes fechados ou de migração, como Galápagos. Tubarão branco. Raramente se alimenta de tartarugas, mas pode atacá-las se estiver em regiões frias onde não tenham presas no momento. Como as tartarugas se defendem? Número 1. Casco protetor. O casco de tartarugas, como a tartaruga verde e a cabeçuda, é extremamente duro. Muitos tubarões desistem após a primeira mordida. Número 2. Velocidade e manobras. A tartaruga de couro, por exemplo, pode atingir até 35 km por hora em rajadas curtas, fazendo curvas rápidas para despistar. Elas sobem rapidamente a superfície e usam movimentos em zigue-zague, dificultando o ataque dos tubarões. Número 3. Mimetismo e camuflagem. Filhotes contam com a coloração escura do casco para se camuflar contra o fundo do mar ou a superfície, dependendo do ângulo. Número 4. Táticas evasivas. Estudos com GPS mostram que tartarugas ajustam a sua rota e profundidade quando percebem vibrações características de tubarões. Algumas chegam a parar de nadar e afundar lentamente para sumir do radar sensorial do tubarão. Dados e estatísticas relevantes. Apenas 1 em cada 1000 filhotes de tartaruga chega à sua fase adulta. E predadores marinhos, como tubarões e peixes grandes, são responsáveis por boa parte dessa taxa de mortalidade. Entre tartarugas adultas, o risco de predação cai drasticamente. Estima-se que apenas 1 a 3% das mortes naturais em tartarugas adultas seja por predação de tubarões ou orcas. O restante é causado por fatores humanos, como redes, lixo, poluição. Tartarugas marcadas com cicatrizes revelam que sobrevivem a diversos encontros com tubarões, o que mostram que elas conseguem escapar de muitos ataques, especialmente se estiverem saudáveis e forem adultas. Conclusão. No oceano, tubarões não são os vilões. Eles são parte do equilíbrio natural. Eles ajudam a manter o ecossistema saudável, predando tartarugas fracas ou já doentes. Já as tartarugas, por sua vez, não são apenas vítimas. São nadadoras ágeis, resistentes, com defesas naturais incríveis. A convivência entre eles é um reflexo da natureza em ação, força, estratégia e sobrevivência mútua. Ameaças modernas e a luta pela vida. Hoje, o maior predador das tartarugas marinhas não é o tubarão, somos nós, os seres humanos. Esses animais, que existem há mais de 100 milhões de anos, enfrentam agora as maiores ameaças da sua história. Redes de pesca industrial, toneladas de plástico boiando nos oceanos, urbanização das praias, turismo descontrolado, tudo isso vem tornando sua sobrevivência um verdadeiro desafio. As luzes artificiais nas orlas confundem os filhotes, que ao nascer, ao invés de seguirem a luz natural da lua em direção ao mar, correm para os postes e morrem atropelados ou desidratados. No oceano, sacolas plásticas são confundidas com águas vivas, uma das principais fontes de alimentos, e causam mortes dolorosas por sufocamento ou obstrução intestinal. Mesmo nos centros de conservação, onde equipes dedicadas tentam proteger cada ninho, a luta é constante. É uma batalha diária para manter vivas espécies que estão à beira da
da extinção. Mas vale lembrar que no mundo natural, as tartarugas sempre enfrentaram predadores. Na praia, antes mesmo de saírem dos ovos, seus ninhos são invadidos por caranguejos, aves, guaxinins, cães, lagartos e até formigas. Quando finalmente rompem a casca, os filhotes enfrentam uma corrida desesperada até o mar, e muitos são capturados no trajeto. A estimativa é chocante. Apenas 1 em cada 1000 filhotes sobrevivem até a idade adulta. No oceano, o perigo continua. Garoupas, xaréus, pargos, lulas, polvos e aves oceânicas, como fragatas, atacam as tartarugas jovens. Já na fase adulta, poucos predadores se atrevem. Tubarões-tigre são os principais inimigos naturais, seguidos por orcas em algumas regiões e raramente por crocodilos marinhos. Mas nenhuma dessas ameaças se compara ao impacto que nós, seres humanos, causamos. Mas por quê? Porque não predamos por instinto, e sim por escolha. Caçamos tartarugas pela carne, pelos ovos, que muitos acreditam, sem fundamento algum, ter propriedades afrodisíacas. O casco da tartaruga de pente é usado há séculos para criar joias, pentes, objetos de luxo. O óleo é usado em cosméticos, medicina tradicional, e o comércio clandestino continua firme e forte, mesmo sendo proibido na maioria dos países. Além disso, nossas ações indiretas são ainda mais devastadoras. Redes de pesca de arrasto capturam e afogam milhares de tartarugas por ano. O plástico invade o mar em volumes assustadores. Tratores e carros esmagam os ninhos nas praias turísticas. O aquecimento global altera o sexo dos filhotes, mais calor, mais fêmeas, e afeta diretamente seus ecossistemas, destruindo recifes de coral e elevando o nível dos mares. As tartarugas evoluíram durante eras inteiras para sobreviver aos tubarões, mas não evoluíram para lidar com a ganância humana. Proteger uma tartaruga é proteger um pedaço do oceano, e proteger o oceano é proteger o planeta inteiro. A luta delas é, na verdade, a nossa luta pela vida. As tartarugas marinhas são muito mais do que apenas animais bonitos. Elas são verdadeiras guardiãs dos oceanos, mantêm o equilíbrio dos recifes, controlam populações de águas-vivas e ajudam até mesmo a saúde das praias. Se elas sumirem, o oceano inteiro sofre. O ecossistema desmorona em silêncio. É por isso que cada atitude nossa importa. Evitar o uso de plásticos descartáveis, respeitar os períodos de desova nas praias, apoiar projetos de preservação e educação ambiental. Não é só sobre salvar uma tartaruga, é sobre salvar tudo o que vem junto com ela. Se você curtiu esse mergulho na vida marinha, se inscreve no canal agora mesmo e deixa o like e compartilha com quem também ama o oceano. E comenta aqui embaixo que animal marinho você gostaria de ver no próximo episódio. Se você curtiu esse mergulho no oceano, se inscreve no canal agora mesmo, deixa o like e compartilha com quem também ama a vida marinha. E comenta aqui embaixo qual animal você gostaria de ver no próximo episódio. Nos próximos vídeos, vamos te mostrar alguns dos outros animais que você só conhece pelos desenhos animados. Porque a luta pela vida no oceano começa sempre com um pequeno gesto na superfície.